Olá, vamos hoje falar sobre o Manual de Intervenção em Emergências com Matérias Perigosas, ou MIEMP. Fiquem por aí. No decurso das formações que temos vindo a ministrar aos diversos agentes de proteção civil no país, tem-se notado que nem todos estão familiarizados com a forma de funcionamento do Manual de Intervenção de Emergências com Matérias Perigosas. Devido a isto, pensamos criar este vídeo para auxiliar os agentes de proteção civil a desenvolver as suas competências na utilização desta ferramenta tão útil na resposta a emergências com matérias perigosas. Por forma a facilitar a consulta dos diversos temas que vamos abordar, criamos os capítulos, que o YouTube agora permite, que estão disponibilizados na barra de tempo. Assim, iniciaremos este vídeo encontrando o manual, o MIEMP. De seguida, vamos falar sobre a sua organização, o fluxo de identificação das matérias perigosas pelas 4 prioridades. Vamos também falar sobre as substâncias destacadas a verde e as que têm o perigo de polimerização. Abordaremos ainda o guia laranja, com as suas diferentes componentes que dão conselhos preciosíssimos para quem vai intervir. Falamos também da secção verde das tabelas, que lá existem. Abordaremos as outras páginas, restantes páginas finais do manual e, por último, apresentaremos exemplos de consulta para as 4 prioridades e também lançaremos aqui as fichas de treino para a utilização do MIEMP. O MIEMP, editado em 2011 pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, adapta para a realidade nacional o previsto no ERG 2008. Este manual é uma ferramenta bastante útil para agentes de proteção civil na chegada ao teatro de operações. Permite identificar a substância e também implementar algumas ações de isolamento e de proteção. Relembra-se que este manual deve ser utilizado apenas na fase inicial de uma ocorrência, nos primeiros 30 minutos, pois o ERG foi todo concebido para esse fim. De realçar ainda que este manual é mais direcionado para acidentes ferroviários ou rodoviários, sendo que se fugirem a este âmbito é preciso ter sempre alguma atenção à aplicação das medidas. O MIEMP, por partilhar a sua organização com o ERG 2008, está organizado em secções coloridas, como é facilmente perceptível nesta imagem. Estas secções são compostas inicialmente por uma zona geral, em que dão instruções de utilização do manual. De seguida, temos algumas formas de identificação da terceira e da quarta prioridade, seja as placas e etiquetas ou a forma do reservatório. Depois passamos para a secção amarela, onde temos as matérias organizadas pelo número ONU, de forma crescente, e de seguida, então, na secção azul, as matérias organizadas por ordem alfabética. Posteriormente temos o guia laranja, com as instruções de intervenção, e por último a secção verde com as tabelas para os produtos tóxicos por inalação. Termina com algumas páginas complementares brancas, onde podem encontrar-se informações sobre equipamentos de proteção individual, intervenção em derrames e também agentes NRBQ e o glossário. Este manual, como já disse, é uma adaptação do ERG 2008, por isso é provável que alguma informação nele não seja a mais atual. Realce, por exemplo, o número do Centro de Informação Antivenenos, que atualmente é o 800-250-250 e no MIEMP tem o número anterior. Como podemos então chegar à informação dos guias de intervenção, que é o que nos interessa? O MIEMP tem 4 prioridades de identificação da matéria, sendo que a primeira é pelo número ONU, em que, utilizando a secção amarela, nos dá acesso ao guia de intervenção. A segunda prioridade é pelo nome da matéria, em português, em que temos o nome da matéria que nos dá então acesso ao guia. A terceira prioridade será pelas placas e etiquetas, que através da identificação da placa e etiqueta remete para um guia de intervenção. E a quarta e última prioridade então será pela forma do reservatório, uma vez mais no transporte ferroviário ou rodoviário. De realçar nas placas e etiquetas que para a classe 9 falta uma placa nova que já foi feita numa revisão do ADR posterior à edição do ERG 2008 e, subsequentemente, do MIEMP em 2011.
Iremos mais à frente apresentar alguns exemplos de como chegar ao guia de intervenção usando cada uma destas prioridades. Ao consultar as secções amarela e azul, poderão encontrar algumas substâncias destacadas a verde e estas requerem algum tratamento diferenciado caso não estejam envolvidas num incêndio. E remetem, por uma questão de lógica, para a secção verde, a penúltima secção do manual. Iremos abordar mais à frente. Outras substâncias, em frente ao número do guia, têm a letra P. Estas substâncias apresentam um perigo de polimerização, podendo reagir por exposição a elevadas temperaturas ou por contaminação por outras substâncias. Estas substâncias requerem, uma vez mais, um tratamento e uma atenção diferenciada por parte dos agentes de proteção civil. Após a consulta da secção amarela ou azul, ou ainda das placas e etiquetas ou formas dos reservatórios, chegamos ao guia de intervenção. Estes guias apresentam recomendações de segurança e informações de resposta para os agentes de proteção civil e de proteção para a população. O guia é composto no seu topo pelo cabeçalho, com o número do guia, e a identificação do grupo de características substâncias a que pertence. Na página esquerda temos os perigos potenciais, em que o ERG define dois: incêndio ou explosão, ou então saúde, perigos para a saúde, e o que aparecer primeiro será o perigo primário da matéria que tem pela vossa frente. De seguida, temos medidas de proteção para a população, onde tem indicações gerais, como por exemplo o isolamento inicial para a matéria que temos à nossa frente, o vestuário de proteção com sugestões sobre a seleção do equipamento de proteção individual e distâncias de isolamento e de evacuação caso seja um derrame ou um incêndio. Na página da direita temos indicações de medidas de extinção de incêndio com a seleção do agente de extintor a utilizar. Temos ainda medidas para aplicar em caso de derrame ou de fuga, não esquecendo que o MIEMP tem uma medida padrão que para líquidos será 200 litros, para sólidos 300 kg. Acima disso temos um grande derrame, abaixo temos um pequeno derrame. Uma fuga será sempre algo com fluxo contínuo. E é aqui nesta secção da página da direita que vão encontrar as indicações específicas para derrames das substâncias. Por último, temos indicações de primeiros socorros, caso tenham que socorrer alguém ou algum dos operacionais. Os guias têm ainda uma particularidade, sendo que o primeiro guia, normalmente o 111, é para quando nós não conseguimos identificar a substância que está envolvida. Não conseguimos identificar a substância por nenhuma das 4 prioridades anteriormente apresentadas, aplicamos o guia 111 e, mal tenhamos alguma informação adicional, revemos o guia que temos que utilizar para intervir. Os explosivos têm também guias bastante específicos. A secção verde, por sua vez, apresenta 2 tabelas, sendo que ambas estão organizadas por ordem crescente do número ONU da substância. A primeira tabela apresenta-nos aqueles produtos que são considerados tóxicos por inalação. Nela podem encontrar distâncias de isolamento e de proteção para pequenos e grandes derrames e que também variam pela altura do dia em que temos a ocorrência, se é durante o dia ou durante a noite. Na segunda tabela temos aquelas matérias que, quando reagem com a água, produzem gases tóxicos. Esta tabela tem a matéria inicial e depois tem os produtos da reação dessa matéria com a água. Não esquecer que as distâncias apresentadas nestas tabelas estão pensadas para os primeiros 30 minutos da ocorrência. Após isso, podem variar tanto em distância como em reação da própria substância. Deixo aqui um exemplo de como se pode aferir a distância ou aplicar as distâncias que estão na tabela número 1. Temos um derrame, vamos aplicar uma zona de isolamento inicial de X e depois a medida de distância de proteção será utilizada para criar a zona de ação de proteção desta forma. Para terminar, o manual apresenta um segundo conjunto de páginas brancas. Nestas páginas brancas vão encontrar considerações sobre o equipamento de proteção individual, onde a autoridade chama a atenção sobre a utilização de equipamentos de proteção individual de combate a incêndios urbanos, os normalmente chamados NOMEX, para intervenção em produtos químicos. E tem também a referência à utilização do equipamento específico, mas de difícil acesso, para este tipo de intervenções.
São apresentadas algumas medidas de controle de derrame ou de combate a incêndios em matérias perigosas. Estas medidas incluem alguns procedimentos de base e conselhos de seleção de concentrados de espumífero e o que fazer perante matérias que reagem com a água ou como controlar vapores resultantes de derrames. Podem ainda encontrar uma pequena secção dedicada aos agentes NRBQ, onde são apresentados alguns indicadores do uso intencional deste tipo de armamento e também algumas considerações de segurança pessoal. Para terminar o manual, é apresentado um glossário que explica muitos conceitos anteriormente apresentados e é muito importante para compreender a informação presente no MIEMP. Recordo que o MIEMP, por ser um manual para ser utilizado nos primeiros instantes de uma ocorrência, requer uma familiarização prévia. Não é no momento da resposta que se vai aprender a consultar o manual. Tem que ser algo que saia com alguma fluidez. Dessa forma, apresentamos aqui 4 exemplos da forma de identificação da substância envolvida, para chegarmos então ao guia de intervenção, que é o que nos interessa. No primeiro, temos a identificação pelo número ONU. Podemos considerar um cisterna, o mais utilizado ou que mais utiliza as vias públicas em Portugal, de hidrocarbonetos, em que facilmente identificamos o número ONU 1202. Através deste número, vamos à secção amarela e esta remete-nos para um guia de intervenção. Neste guia podemos ver que a matéria apresenta um perigo principal de incêndio ou explosão. Vamos então para o segundo exemplo. Se considerarmos a vulgarmente chamada botija de gás, neste caso butano, por uma questão de exemplo, vamos utilizar então a secção azul. Procuramos, por ordem alfabética, butano e este remete-nos para um guia de intervenção. Neste guia podemos ver uma vez mais que o perigo principal do butano é incêndio ou explosão. O terceiro exemplo, temos esta situação que foi uma ocorrência em Nova Iorque, que se detecta a presença, neste caso, um gama-densímetro, mas conseguimos identificar facilmente o tipo de etiqueta na embalagem. Com esta etiqueta, vamos à secção das páginas brancas, em que podemos identificar pela placa etiqueta, e esta remete-nos uma vez mais para um guia de intervenção. Este guia, como poderão ver, já tem um perigo principal de saúde e não de incêndio ou explosão. Por último, a forma do reservatório. Este cisterna, para não estarmos a usar sempre hidrocarbonetos, este cisterna também circula muito nas nossas vias públicas. E, através do formato, podemos facilmente chegar na secção apropriada para a identificação dos reservatórios, sejam eles ferroviários ou rodoviários, podemos chegar ao guia de intervenção. Chegando ao guia de intervenção, uma vez mais, temos um perigo principal de saúde e todas as medidas anteriormente referidas para resolvermos a ocorrência ou pelo menos encaminharmos a resolução da mesma. Por forma a facilitar ou a disponibilizar aos agentes de proteção civil algum material de treino e baseando a ideia numa página argentina que iremos deixar o link na descrição, a plataforma Intervir irá lançar ao longo dos próximos meses e até ao fim do ano, a iniciar então em fevereiro e até dezembro, no dia 1, uma ficha de treino para o MIEM. Nesta ficha de treino irão encontrar duas partes. A primeira, uma descrição sumária de uma ocorrência para treino e, numa segunda parte, as sinalizações presentes nessa ocorrência. Através desta sinalização, poderão consultar o MIEMP e retirar as informações para preencher a parte inferior do ficheiro, que estará em formato editável, tipo formulário, de forma a que vocês possam preencher com todos os dados. Isto sairá então no dia 1 de cada mês. No dia 15 do mês irá sair a proposta de resolução. Se tiverem ideias de cenários ou alguma sugestão, podem enviar-nos para intervir.pt@gmail.com, que todas as sugestões serão bem-vindas e consideradas para desenvolver esta metodologia de treino e de forma de capacitar ainda mais os agentes de proteção civil na utilização desta ferramenta. Para terminar, deixo aqui na descrição do vídeo o conjunto de links úteis. O primeiro, evidentemente, onde podem fazer o download do MIEMP, se não tiverem a versão física. O segundo, com também o link para o ERG 2020, a última edição publicada do ERG.
para se quiserem utilizar e consultar a versão mais recente, por assim dizer, e também um link para uma secção que irá ser criada na página intervir.pt dedicada totalmente ao MIEMP, onde estará este vídeo e todas as fichas de treino que serão disponibilizadas e respectivas correções. Se gostaram deste vídeo e querem apoiar esta plataforma que tem como intuito divulgar as matérias perigosas e promover boas práticas para operacionais e para o cidadão comum, subscrevam o canal do YouTube, partilhem o vídeo e deixem o vosso gosto. Vemo-nos num próximo vídeo ou então numa formação por este Portugal fora. Até à próxima.